Fala galera, beleza? Quem tá falando aqui sou eu, Pedro, e eu lembrei minha intro. Mas eu não vou comemorar porque hoje estamos aqui. Meus pais nos educaram de formas diferentes. Esse aqui é o aconteceu mesmo. Eu vou deixar o link na descrição porque vocês têm que pesquisar, galera. Porque, seja lá quem criou esse canal não sabe da minha existência. Então, né? Então não vai dar. Pra que eu vou fazer isso? Então bora lá. Pessoal, eu tô com a minha antiga capinha porque a minha nova tá toda velha. E o meu tablet está um pouco quebrado de novo. Às vezes quando eu gravava o vídeo, meu tablet tava com a tela inteira quebrada. Agora eu quebrei um pouco mordendo. É meio estranho, né? Mas tá um pouquinho, dá pra ver a tela toda. Bora começar. Oi, gente. Eu sou a Cristine E e tem aí? uma história que me mata de raiva toda vez que eu me lembro dela. Minha O fato é que eu vou contar pra vocês como meus pais eram conservadores com relação à educação de meninas e como eu tive que lutar muito contra isso. Então, se você quer ouvir sobre desigualdade e injustiça, ouça a minha história. Eu moro com os meus pais e com meu irmão mais velho, o Ed. Ele é só alguns anos mais velho que eu e agora nós Mais dois velho? somos adolescentes. Isso. Meus pais são muito bondosos com a gente, mas essa bondade não é a mesma pra mim e pra ele. Meus pais têm um método mais tradicional em relação aos valores da família. O homem é o líder da família, o provedor, e a mulher deve obedecê-lo. Ei, não é tão horrível quanto parece. Eu respeito a escolha deles. Mas infelizmente isso se torna um grande problema quando se trata da educação dos filhos. Não pense que eu e o Ed nos odiamos. Ele é um irmão muito carinhoso e eu amo ele. Mas eu também tenho muita inveja dele. O negócio é que desde a infância nossos pais sempre têm sido muito severos comigo. Eu tinha que ter um dia bem planejado, estudos, tarefas domésticas, algumas horas brincando de boneca com alguma menina aprovada pelos meus pais e sob a supervisão deles, e estar em casa antes das 7 da noite. Tudo isso parecia ok. Ave Maria, meu Jesus. É o que eu não queria ser essa menina, nem que a vaca tussa. Meu Deus, eu prefiro mais aqui, ficar com meu tablet de boa, assistindo, fazendo aqui meus vídeos. Mas não queria ser ela, sério. Até que você visse o Ed, que Ok. poderia fazer o que quisesse e com quem quisesse a qualquer hora do Videogame, dia. amigos, Na verdade, à eu não noite. conseguia entender qual era a diferença entre mim e o Ed. Ok, ele é um menino e é alguns anos mais velho, mas nós basicamente tínhamos as mesmas necessidades. Relaxar, se divertir, às vezes desobedecer. Porém, a vida não era tão simples assim. Vamos considerar o trabalho de casa, por exemplo. O Ed podia descansar quando quisesse, mas eu tinha que fazer as tarefas de casa todo dia, mesmo quando Maria. estava cansada ou de mau humor. Eita. Quando o Ed comia alguma coisa, minha mãe me chamava para lavar o Cris, prato dele. lave o prato Então, dele. mas por que ele não pode fazer isso? Foi ele que sujou. É verdade. Minha mãe respondia: ele é um homem e não precisa fazer nada em casa. Esse é o dever de todas as mulheres. Sim. O quê? O quê? Eu já tinha ouvido falar sobre igualdade social e o Ed não tinha nada contra lavar seus próprios pratos, mas minha mãe insistia. O que eu deveria fazer? Houve, claro, muitos outros casos em que eu tive a prova viva do diferente entendimento do que os meninos e as meninas podem e não podem fazer. O Ed tinha um monte de amigos, meninos, meninas e, bem, ele vivia uma vida normal de adolescente sem nenhuma limitação. Ele poderia voltar para casa no horário que quisesse e meu pai só perguntava como tinha sido a noite. Já eu tinha que ter só amigas e, mesmo assim, só as que a minha mãe Epa! Eu já vi essa menina aqui nesse canal. Ela apareceu em um vídeo que ela vomitava na privada. Meio nojento, né? aprovava. Essa menina E acho pode que também. acreditar, ela só aprovava as meninas chatas. Uma vez eu cheguei 5 minutos atrasada e quando entrei em casa, minha mãe me deixou de castigo durante Eu ia dar um berro na mãe. Eu ia falar, por que você fez isso? Deixa de ser idiota. dias. Na verdade, Pois, esse segundo seria ela, mais um eu precisava pai. obedecer. Ok, eu não conseguia me Nossa. segurar e sempre perguntava o porquê Nossa. daquela diferença. E minha mãe me explicava a visão de mundo dela. Veja, Cristine, os meninos deixam os pais muito cedo para viverem suas próprias vidas. As meninas, por outro lado, geralmente ajudam seus pais e cuidam de suas próprias famílias quando se casam. Então elas precisam ser disciplinadas e precisam saber fazer tudo na casa.
Parecia que a minha mãe estava falando de algum lugar do século XVIII. Eu tentava questionar por que os homens e mulheres não podem dividir as tarefas domésticas? Ou por que uma mulher não pode relaxar e chegar em casa às 10 da noite ao invés das 8? Qual é a diferença? Mas minha mãe estava falando sobre disciplina, obediência e decência. E para falar a verdade, essas não pareciam ser as coisas mais animadoras do mundo. É por isso que eu cresci com um senso muito forte de justiça e de igualdade. Não quero reclamar muito dos meus pais. Eles são muito carinhosos comigo e eu posso sempre confiar neles. Porém, eu sei muito bem que para mim é crucial não cultivar os mesmos valores que eles me passaram, por mais triste que seja dizer isso. À medida que eu ia ficando mais velha, eu me sentia presa em uma gaiola que não crescia junto comigo. É por isso que em determinado momento eu resolvi quebrar aquelas barreiras. Mas eu não queria confrontar meus pais diretamente. Eles são carinhosos e não mereciam uma rebelião. Eu tive uma ideia melhor. Como eu estava no ensino médio, resolvi estudar muito e participar de atividades extracurriculares que envolviam direitos humanos e integração social. Por quê? Porque eu senti que a minha meta de vida era entrar na faculdade de Direito e me tornar uma advogada dos direitos humanos. Eu tive a prova do quão limitadores os estereótipos poderiam ser para uma pessoa e queria aplicar a minha própria experiência na minha futura profissão. Mas meus pais tinham uma expectativa diferente. Eles achavam que eu iria para alguma faculdade na nossa cidade mesmo e que depois me tornaria uma professora de alguma matéria da área de humanas. Eles achavam que essa era a coisa certa a fazer para uma menina que queria levar uma vida calma e feliz. Você tinha que ter visto a cara deles quando eu disse que eu iria fazer vestibular para uma faculdade em uma cidade grande e que se tudo desse certo eu iria sair de casa e estudar algo totalmente não feminino. Foi uma tragédia para eles. Se eu tivesse uma personalidade diferente, provavelmente me tornaria uma filha submissa e obediente. Mas eu não estou disposta a abrir mão dos meus princípios só porque meus pais pensam diferente. Foi uma barra pesada para os meus pais. Eles não esperavam que eu estivesse tão determinada assim a alcançar meus objetivos. Agora eu estou fazendo um monte de trabalhos voluntários em centros sociais e vejo que eles desaprovam. Mas meu irmão Ed é o único membro da família que me dá um apoio enorme. E eu sou muito grata a ele por isso. Já tá acabando. Contudo, eu acho que meus pais vão eventualmente reconhecer, no fim das contas, que eles podem se orgulhar de mim pela minha determinação. E que, de alguma forma, o mérito é deles por eu ter me tornado a pessoa que sou agora. Espero que nenhum de vocês tenha uma... Opa! Meus pais me trancavam no porão por dia. Ave Maria! Isso sim que é pai ruim. Eu... Estão chegando. Achei! Cala a boca. Opa, eu sou a Anne. E aí? E fui adotada aos 13 anos porque meus pais eram abusivos. Quê? Eu não percebi isso. Nossa, Pois agora meu meus coração tá pais eram muito aceleradaço. estranhos. Eles literalmente me trancavam em nosso porão se eu fizesse algo errado. Basicamente, se eu quebrasse alguma coisa, ou fosse para a cama tarde demais, ou mesmo falasse muito alto, eles me mandavam para o Lá, porão lá, sem lá. nunca explicar o que fiz de errado. Eu ficava lá, sentada no escuro. A única luz que entrava vinha de uma pequena janela que eu não conseguia alcançar. Quando eu tinha 6 ou 8 anos, não entendi o que estava acontecendo. A única coisa que eu tinha quando estava lá era a minha imaginação e um amigo imaginário. Eu costumava conversar com ele, mas meus pais diziam que eu também não podia fazer isso. Pois é. Quando eu fiquei mais velha, tipo por volta dos 12 anos, não era mais mandada para o porão com a mesma frequência de quando era criança. Em vez disso, meus pais criaram tipo um sistema de pontos. Se eu fizesse 3 coisas erradas, então eu seria mandada para o porão. Foi só então que comecei a ver realmente como meus pais conversavam entre si. Ou melhor, como eles não falavam um com o outro. Eles viviam apenas sentados em silêncio, nunca diziam uma palavra um para o outro. Mesmo que falassem, era minha mãe que gritava e papai a ignorava. Eles se tornaram mais rigorosos também. Eu não tinha permissão para ir a nenhum lugar depois da escola e não podia falar com garotos. Eu devia sentar no meu quarto depois da escola e ficar extremamente quieta. Eles não se importavam com a minha vida. Se eu tivesse notas adequadas, era o suficiente. Eu via como os outros adolescentes eram na escola. Eles conversavam e riam. E eu não podia porque eu tinha medo dos meus pais. Eles me proibiram de... Gente, se vocês também riem muito estranho, comenta aí. Não é só você, Pedro.
Não, sério. Porque toda vez quando eu vou rir do nada, sai. Qualquer risada do mundo não podia ser que nem a minha. Sério. Contar a qualquer um sobre nossa família, dizendo que os assuntos familiares deveriam permanecer na família. A única pessoa com quem eu conversava era um garoto chamado James. Eu tentava evitá-lo, porque não tinha permissão para falar com garotos, mas ele era persistente. Ele também vinha de uma família problemática, então nós tínhamos algo em comum para conversar. Ele me dizia como a vida dele era horrível em casa e comecei a entender que a minha não era melhor. O que era mais louco era que eu nunca entendi que isso era ruim. Quando eu tinha 13 anos, meus pais me trancaram novamente e percebi que já estava autossuficiente para conseguir abrir a janela. Por causa do James, eu queria mudar. Aleluia, 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 aleluia. Deve ter passado pela cabeça dela, com certeza. Dar alguma coisa, e essa era a minha pequena chance de fazer isso. Ai, que olhinho mais Eu olhei fofinho. para fora da janela e apenas dei a volta no quarteirão. Isso Eu doeu. estava tão feliz por ter encontrado uma maneira de evitar ficar sentada no porão escuro. Foi o melhor momento da minha vida naquela época. Eu estava de volta na hora em que meu castigo deveria terminar e ninguém notou nada. Nossa, meu coração agora tá Comecei a fazer isso acelerado. regularmente. Às vezes medo. o James vinha e andávamos juntos por uma hora. Seus pais não se importavam onde ele estava. Isso continuou por um mês e então o James desapareceu. Eu acho que os pais dele se mudaram e eu não consegui falar com ele porque eu tinha acesso restrito às mídias sociais. Continuei fazendo isso sozinha, mas um dia meus pais me pegaram. Tentei ser discreta na volta e vi meu pai parado no meio do porão no escuro. Eu estava com tanto medo e tentei falar alguma coisa, mas não saiu nada. Ele me levou para minha mãe e ambos me mandaram sair de casa. Eles disseram, Bora. se você quer viver como uma pessoa sem lar, vá e viva como uma desabrigada. Eu implorei para não me expulsarem, mas eles não ouviram uma palavra do que eu disse. Se eu fosse irmão mais velho dela, eu ia ligar a polícia. Não, eu sei que eles seriam os meus pais, mas... Cara, ela foi adotada, eu também seria. E não teria problema, porque... O quê? Eu estava chorando, e isso era raro, porque eu não chorava muito. Eu estava muito acostumada com a minha vida do jeito que era. Mas o que aconteceu naquele dia foi um pouco demais para mim. Agora eu percebo que eles só queriam me assustar e não estavam realmente me mandando embora. Mas naquela época foi assustador, sim. Eu não sabia para onde ir, então fui direto para a escola. Era o único lugar diferente que eu conhecia, para ser honesta. Era noite, então eu estava tentando ser a mais discreta possível. A escola estava fechada à noite, claro, então tive que esperar a noite inteira lá. Eu me escondi atrás de um arbusto e tentei dormir, mas não funcionou. Eu estava muito preocupada e com medo. Acho que meus pais esperavam que eu não fosse para lugar algum e que só ficasse no jardim da frente de casa esperando que eles mudassem de ideia. Mas eu não tinha telefone, então eles não tinham como ligar. E eles provavelmente nem tentariam. Depois de uma noite longa e fria, o guarda da escola veio para abrir a escola. Ele notou que eu estava deitada nos arbustos e caminhou até mim com uma lanterna e perguntou com raiva: "O que você está fazendo aqui?" Eu disse: "Desculpe, por favor, eu não tenho mais para onde ir." Ele imediatamente me levou ao seu escritório, me deu chá e qualquer comida que conseguiu encontrar. Ele me observou beber o chá e comer, e depois perguntou o que aconteceu. Eu disse que não poderia lhe contar, mas ele falou que eu tinha que dizer. Então eu contei que briguei com meus pais e eles me mandaram sair de casa. Ele não sabia o que dizer, mas continuou a falar comigo sobre diferentes tópicos, como a escola e meus amigos, apenas para me acalmar. Mas ficou claro pelas minhas respostas que eu não estava bem. Assim que o diretor chegou, o guarda me levou até ele, que continuou a me fazer perguntas. Como descobri mais tarde, meus pais agiam normalmente quando iam na escola e basicamente diziam que eu tinha uma dificuldade de aprendizado e que essa era a razão pela qual eu era tão quieta. Ele estava... Ah, não. Tá zoando com a minha cara. Eles mentiram. O que é isso? Eu não tinha nada isso aqui. Isso aqui, oxi. Gente, eu vou contar. Gente, vocês já ouviram a história mais longa não, ó, mais curta? Não, não é aquela história lá do Gato Galáctico que começa: uma noite, o último cara da Terra ouviu uma batida na porta, enfim. Não, essa aqui, ó.
Era uma vez, fim, pronto. Os meninos da minha sala ficavam o tempo todo falando isso. Bom, era uma vez, fim. Chocado ao ouvir a verdade. O quê? Em seguida, fui levada ao nosso conselheiro da escola e conversei com ele por horas. Caraca, Eu esse estava cara é bem muito hesitante legal, em hein? responder suas perguntas no Parece muito começo, irado. mas estava lentamente me abrindo e contando minha história pouco a pouco. Ui! Ele me pediu para ir para casa e agir como se tudo estivesse normal. Voltei para casa e meus pais agiram como se nada tivesse acontecido. Depois de alguns dias, Ai, que pessoas é do isso? conselho tutelar vieram à minha casa e Ui, eu começaram a senti investigar. medo Meus pais conselho do telar. Pronto. Poucos. Eles gritavam, tentando intimidar os assistentes sociais. Eu tinha visto tanta raiva nos Ai, meus meu pais. Deus. Finalmente, eles eram apenas frios. Os assistentes sociais acabaram me levando para longe dos meus pais. E o mesmo guarda da escola que me ajudou me levou para sua casa por alguns dias. Ah, Tinha uma essa é a... esposa e 2 adolescentes que eram mais velhos que eu. Oi, Eles não e eram aí? ricos nem nada, mas eram legais. Eu me senti tão desconfortável, pois me permitiram falar e, bem, ser normal. Eu não conseguia confiar nele, porque ele não agia como meus pais. Ele, sua esposa e seus filhos eram... Ah, é porque ela já estava acostumada com os pais. E se aqueles não fossem os pais biológicos dela? Ah, não. Deve ser coisa da minha cabeça. tão bons pra mim. Meus pais tentaram ir à escola e me levar embora, mas bem, os seguranças não deixavam. Cai Tentaram fora. desesperadamente que eu voltasse, mas não porque sentiram minha falta, Pô. e sim porque não queriam encarar as repercussões por anos abusando de mim. Depois de vários meses, Ha! talvez até quase um ano, fui adotada por essa família. Ainda me lembro de como estava com eles no tribunal e não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Yeah. Me lembro de como todos nós fomos a uma pizzaria para comemorar. Ah, não, fala sério, não. Por que você não pulou essa parte? Não! 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 Ah, fala sério, ontem eu... Gente, ontem eu comi pizza, mas agora me bateu vontade de comer pizza. Porque... Se você estiver comentando agora que lá, que também dá risada estranha, você também pode comentar junto com aquilo. Pedro, eu também tô com fome de pizza. Eu estava tão feliz, mas também ao mesmo tempo não conseguia acreditar. Eu perguntei por que me acolheram. Eles sorriram e disseram, porque você é uma boa menina, Anne. E foi isso. Ah, esse é o fim. Eu ainda tento encontrar James e espero que ele tenha tido a mesma sorte que eu. Mas agora estou feliz por estar cercada de boas pessoas o tempo todo. E assim que descobriram meus problemas, me ajudaram sem hesitar. Por favor, não fique... Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e... Tchau de pizza!